Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos nossos queridos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse programa ele tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. O programa de hoje nós vamos conversar sobre o assunto os deveres da esposa. O programa anterior nós falamos sobre os deveres do esposo e hoje nós vamos falar sobre os deveres da esposa, tá certo? Nós vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Graças a Deus que mais uma vez nós aqui estamos juntos e vamos falar hoje sobre os deveres da esposa. É um assunto muito interessante. Já conversamos sobre os deveres do esposo e o programa de hoje nós vamos dedicarmos aos deveres da esposa. Vamos ler uma passagem bíblica para a nossa meditação, para basearmos a nossa conversa de hoje. É o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, uma passagem bem conhecida, que diz que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Efésios, capítulo 5, e versículo de número 22, As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Se você é submissa ao Senhor, você obedece ao Senhor, então assim como você submete a Cristo, vocês devem então submeter-se a seus maridos. Muito bem, então vamos começarmos exatamente falando sobre a esposa como companheira e auxiliadora, porque essa foi exatamente a determinação de Deus, lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que o Senhor disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem ele esteja só. Falei uma auxiliadora que ele seja idônea, o homem, ou seja, a mulher como companheira e auxiliadora. Que coisa fantástica é uma mulher, uma esposa companheira, Alguém, o esposo que tem uma mulher como companheira e auxiliadora, ele é um homem feliz, é um homem abençoado, Então, nós destacaremos como primeiro dever da esposa exatamente a responsabilidade de ser uma ajudadora do seu marido. Nós vamos destacar primeiro isso, uma vez que esta é a primeira menção que o próprio Criador faz acerca do seu papel lá no matrimônio, quando Deus uniu o homem e a mulher, Ela será sua auxiliadora, sua companheira, A mulher, ela não é um vaso fraco, Ele diz que a mulher é frágil, mas no sentido de que é delicado. Cuidado, você muitas vezes vê aquelas embalagens, lá está escrito cuidado é frágil, Não é que aquele objeto não tenha valor, aquele objeto não tenha resistência, não. É porque um elemento tem que ser tratado com muito cuidado, muito delicadeza, porque é frágil, Não é fraco, é frágil, Então, Deus determinou a mulher, Deus deu a mulher como auxiliadora, para que seja idônea, para que seja companheira, para que seja auxiliadora do homem, E ao reconhecer que o homem precisava de uma ajudadora, Deus definiu não apenas a incapacidade do homem de fazer tudo sozinho, como também revelou que não havia ninguém mais qualificada para exercer esse papel de ajudadora do que a mulher. Talvez um animal, outro daquela época, mas não era necessário, ou seja, não era o suficiente. Somente a esposa, a mulher,
ela tem a determinação, a capacidade de se revelar como ajudadora, né? Como companheira do homem, né? Porque a mulher, Deus entregou essa missão, a missão de ser íntima do homem, bem como companheira e auxiliadora, porque somente a mulher seria capaz de compreender, né, suas motivações e proporcionar ajuda e auxílio, né? A mulher entende o marido, ela compreende, e quando ela compreende, ela auxilia, ela ajuda, né? O papel de auxiliadora da mulher, meus amados, é mais do que participar na distribuição de tarefa. Não é só distribuir tarefa, é mais do que isso. Envolve também, além da função de conselheira, o aspecto da encorajadora. A esposa está como uma conselheira do marido, como uma encorajadora do marido, né? Ou seja, o marido não pode edificar seu lar sozinho, não, gente. Graças a Deus que eu tenho uma esposa companheira, uma esposa auxiliadora, que sempre está dando suas dicas, determinando, mostrando as suas ideias, né? Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Aleluia! Então, se você tem uma esposa, valorize essa esposa, porque ela é uma esposa companheira, é uma esposa auxiliadora. Se não é, precisa ser. Esse é um dever da esposa, como auxiliadora e como companheira do seu marido. Muito bem. Vamos falar sobre a esposa submissa a seu marido. Esse é até um questionamento em muitas mulheres, especialmente desse movimento feminista e tudo mais, né? De que a mulher não deve submeter ao marido, né? Eu diria que, em matéria de governo do lar, preste bem atenção, o homem é e será sempre o cabeça e não a mulher, gente. E digo mais, esta ordem na cadeia de comando nunca pode ser quebrada. Por quê? Veja bem, as mulheres, diz assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo, o marido, né? Então, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Não há confusão nisto, não há motivo para se achar inferior. Não, é questão de obediência, né? É questão de se valorizar, a esposa se valorizar quando ela respeita o seu marido. O marido ama e a mulher tem o dever de submeter, né? O apóstolo São Paulo, lá advertiu que quem resiste à autoridade traz sobre si condenação. Então, você quer resistir à autoridade? Você vai trazer sobre si condenação. Assim como os filhos devem honrar aos pais, e isto, por causa desta honra, traz bênçãos sobre suas vidas, assim também as esposas devem respeitar o seu marido, né? Isso é submissão, né? E isso também trará bênçãos sobre a sua vida real. Então, esposa, seja submissa ao seu marido, porque isso é bênção para você. O marido deve amar e a esposa deve submeter. E isso se faz igualdade entre marido e mulher. Isso se torna iguais, tá certo? Nós somos iguais em deveres e valores. Isso é fundamental para o crescimento de uma família. Outro dever fundamental da esposa. Ela tem o dever de ser mãe e mestra, né? Esposa como mãe e mestra, né? Coisa maravilhosa. Foi Deus que lhe deu essa opção, ou seja, esta tarefa. Precisamos de esposa que invista tempo na vida espiritual dos seus filhos. Precisamos sim, né? Esposas que busquem a salvação dos seus filhos mais do que o seu sucesso. Esposas
que dê o melhor do seu tempo para inculcar nos filhos as verdades eternas. Verdades essas que os ajudarão a tomar as mais importantes decisões ao longo da vida. Esposa como mãe e mestra. Isso é fundamental, gente, especialmente nos dias em que vivemos, diante da situação calamitosa em que se encontra o mundo e as famílias, né? Precisamos de esposas que ousam consagrar o melhor daquilo que Deus nos tem dado ao Senhor. Mulheres de oração, mulheres dedicadas à palavra de Deus, esposas que colocam seus filhos no altar, né? Esposas que consagrem seus filhos para Deus, para cumprir o soberano propósito de Deus. Este é o dever da esposa como mãe mestre, né? Lá em Tito, capítulo 2, 3 e 4, o apóstolo já ele aconselhava, dizia assim, quanto às mulheres idosas, né? Semelhantemente que sejam sérias, né? Em seu proceder, né? Não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mas que sejam mestras, né? Do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amar ao marido e a seus filhos, né? Então a esposa como mãe e como mestra faz uma diferença muito grande na realização do seu lar, na criação dos seus filhos, na formação dos seus filhos. Isso é fundamental para o crescimento sadio do seu lar. Outra função, outro dever muito importante e fundamental da mulher. A mulher deve ser administradora do lar. O homem é o cabeça, é o manutidor, é o provedor, mas quem administra o lar é a esposa. Que grande responsabilidade. Isso, por exemplo, não quer dizer que a casa seja só das esposas, não. Mas que o dever e a responsabilidade do cuidado e condução do lar, exatamente com as suas tarefas, pertence à esposa, né? Essa responsabilidade do cuidado e da condução do lar, de manter a casa em dia, arrumada, limpa, né? Nós já citamos Provérbios 14, versículo 1, que diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. É importante quando você entra numa casa, no lar, onde você vê as coisas tudo no lar, ou seja, tudo no lugar, cheirosinho, arrumadinho, cada um no seu lugar. Isso fala da mulher administradora, né? Que administra bem o seu lar, as tarefas, tudo, né? O trabalho da mulher sempre foi uma parceria com o homem, né? O casamento é parceria, né? Por exemplo, ele caça, a pesca, ela cozinha. Ele apacenta o rebanho, ela cuida de tosquiar e recolher o leite, né? Ele colhe o fruto da terra e ela prepara. Ele traz o tecido, o couro e ela confecciona as roupas. Então é uma parceria. Os detalhes da economia, do funcionamento da indústria, do ganho, do pão diário, mudaram muito. Mas a ideia divina de parceria permanece a mesma, né? Temos que ser parceiro, né? A mulher administra o lar, o homem provê, a mulher administra, né? Eu digo mais, como boa dona de casa, as esposas devem administrar bem todas as atividades relacionadas com a ordem da casa. Tudo. A esposa deve cuidar no lar. É um ambiente especial, um ambiente aconchegante, né? Onde você se sinta bem e os convidados se sintam bem, né? Primeiro ela cria a vida de casa, depois conduz os negócios domésticos, né? Ela, além de criar aquele clima, aquele ambiente sadio, maravilhoso, ela conduz os negócios ainda domésticos, né? Ou seja, a boa dona de casa procura fazer com que seu lar seja um lugar alegre, onde ali ressoam risadas, haja paz, haja alegria, haja um momento de prazer, de satisfação. É um ambiente sadio, onde você chega e encontra paz. Vamos fazer o nosso intervalo e voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família,
vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre os deveres da esposa, né? Já falamos alguns e vamos dar continuidade, né? Vamos falar sobre a esposa, o dever de esposa como amante do seu esposo, né? É um assunto fantástico, né? A esposa como amante do esposo, né? Vamos começar citando Cantares 2:16, quando a esposa ela se dirige ao marido dizendo assim: o meu amado é meu e eu sou dele, né? A esposa deve ser amante do seu esposo, de mais ninguém, né? Ou seja, o plano divino é que cada marido tenha a sua esposa, né? E que cada esposa tenha seu marido, pois o que foge disto é prostituição, gente, né? Cada marido tem a sua esposa e cada esposa tem o seu marido, né? E como amante do esposo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz o seguinte: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicar à oração, e novamente vos ajuntar para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, né? Ou seja, fala da vida relacional do casal, da vida íntima, sexual do casal. O sexo é uma dívida, tá certo? Deve ser paga um ao outro, ou seja, a Bíblia diz até que não deve o casal se privar um do outro, a não ser por mútuo consentimento, né? E digo hoje especialmente por pouco tempo, né? Tendo em vista a depravação que está, você deve exatamente satisfazer o seu esposo nesta área sexual íntima do casal, porque isso vai lhe dar força para ele superar as dificuldades lá fora, né? Veja bem, Deus mandou suprir essa necessidade do seu cônjuge, né? Foi Deus que mandou. Ele não mandou você boicotá-lo, né? Negligenciar a intimidade é dar brecha para que o inimigo entre no casamento, né? Porque nós sabemos que muitas mulheres acham que devem decidir se o marido merece um momento de intimidade ou não. E às vezes até boicotam, faz negociação, e isso é prostituição, isso é negar aquilo de quem tem direito. Sexo é dever, sexo é dívida. Se fluir em amor, em romantismo, melhor, né? Lá para Provérbios, capítulo 27, tem uma passagem muito interessante, diz assim, que a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce, né? Se você satisfaz bem o seu esposo, ele não vai ter apetite para buscar água lá fora, porque você dá a ele o que ele precisa, né? E digo mais, quando uma mulher faz o seu marido feliz no leito, na cama e fora dele, esse marido, ele sempre correrá para os seus braços e lhe fará bem, né? O marido, meus amados, minhas queridas irmãs, meus amigos, o marido, quando se sente amado pela esposa, é capaz de realizar feitos notabilíssimos, não se engane. Sente-se desejado, respeitado, digno, importante e útil, né? Quando o marido ele se sente amado pela sua esposa. Então, esse papel da esposa como amante do seu esposo é fundamental para uma relação prazerosa, para uma relação íntima, equilibrada em um casamento. E é fundamental esse dever da esposa para com o marido, né? E a esposa como modelo de beleza feminina. Isso faz sentido? Sim. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 11, diz que Abraão, ele disse para sua esposa: bem sei que és mulher de formosa aparência, né? Como é bom o marido elogiar sua esposa, né?
cuidar dela, né? Ela tem o dever de se arrumar, né? De se projetar, de se tornar uma mulher bonita, bem cuidada. Na 1 Pedro, capítulo 3, 3 e 4, ele diz assim: não procurem ficar bonitas usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Não. Ao contrário, a beleza da mulher deve estar no coração, pois esta é uma beleza que não se perde, né? É a beleza de um espírito calmo e delicado. Isso tem muito valor para Deus. E diz que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Tem muitas mulheres amarguradas, né? Que não têm o que dar a aparência porque estão amarguradas, né? Estão amargas, né? Lá em Provérbios, a mulher precisa se cuidar, precisa manter esta boniteza, essa coisa fantástica que Deus deu à mulher, esse aspecto feminino, né? Lá em Provérbios 31, 22 diz assim, que a mulher virtuosa, ela gastava tempo com a sua aparência, ela cuidava de si, né? Diz que ela costurava roupa bonita para si, né? Faz para si coberta, veste de linho fino e de púrpura. Isso não é nenhum pecado. Precisa se vestir bem, vestir bonita para seu esposo, né? Diz até que ela fazia ginástica, ela cuidava do seu corpo, fazia até ginástica. Provérbios 31, 17 diz assim: seus braços são fortes e vigorosos. Então a mulher feminina, né? A mulher deve ser modelo de beleza feminina para seu esposo. A mulher insensata, ela se preocupa mais com a beleza exterior. Não é nem para agradar o esposo, não é para agradar o lado de fora. A mulher é insensata, gastando muitas vezes fortuna com maquiagem, pinturas e joias, que nada adianta, pois são amarguradas, são tristes, são preocupadas, cheias de ressentimento, né? Geralmente estão estampadas com tanta profundidade no coração dessas pessoas que se tornam feias. Mas aquelas mulheres que servem a Deus, que vivem em função do marido para agradar, né? Diz que o coração, como falei, coração alegre, formoseia o rosto, elas têm paz dentro de si, elas se sentem bem, se sentem amadas, né? E isso é importante, você como esposa, manter exatamente esse perfil de beleza feminina para com seu esposo. Eu pergunto, esposa perfeita também. Existe uma esposa perfeita? Claro que não. Não existe mulheres perfeitas, como também não existe homens perfeitos. Existe uma esposa ideal, né? A esposa ideal é aquela que é cuidadosa, é aquela esposa piedosa, é aquela esposa amorosa, né? Caprichosa, trabalhadeira, né? Essa é a esposa ideal, prudente, econômica. É a esposa obediente, fiel, né? O amor e a amizade, eu diria para vocês, são os pilares de um casamento feliz. E uma esposa ideal, ela ama, né? Todos erram, nós sabemos, né? Por exemplo, seu marido, não se esqueça, ele não é exceção não, né? Os homens não gostam de discutir relacionamento, né? Falar coisas boas. Então a mulher precisa ser educada, a mulher ideal, né? Ser amiga, né? Reservar tempo para estar junto, para conversar, rir juntos, né? Gastar tempo juntos, né? Então, a mulher ideal é essa mulher realmente cuidadosa, piedosa, né? Existe também, para concluir, né? Existem alguns tipos de esposas, né? Como, por exemplo, a esposa feminista, né? Tem essa esposa. É aquela que se importa apenas com seus direitos, né? Nós vemos muito hoje em dia, né? Tem uma visão distorcida do mundo moderno. E muitas vezes essa esposa tenta tomar o lugar do marido dentro de casa. Não respeita o marido, né? É a esposa feminista. Tem outro tipo de esposa que é a esposa passiva, né?
É aquela esposa que simplesmente acata tudo que ele vem a fazer sem o mínimo de opinião. Ser submissa não significa ser passiva, não. Né? Tem outro tipo de esposa que é aquela esposa dominadora. É aquela que manda e que comanda dentro de casa. A esposa dominadora. Existe o esposo ditador, mas existe a esposa dominadora. Não importa as ideias do marido ou as opiniões dos filhos, ela sempre tem um ponto final em todas as ocasiões, dentro e fora de casa. Isso não é legal, né? Tem também a mulher, a esposa insubmissa. Ela sempre se nega a fazer tudo que o marido lhe pedir, né? Só para não ser submissa. Não dá o braço a torcer. Não respeita. Muitas vezes até em situações em que ambos se beneficiarão, mas ela é insubmissa, né? E tem a esposa vaidosa. Todo esse tipo de esposa existem, né? A esposa vaidosa. 1 Pedro diz: não seja adorno das esposas, o que é exterior, como frisado de cabelo, vestimento, né? Seja, porém, um homem interior, de coração, unido ao incorruptível, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E tem também uma esposa agressiva, né? Tem muitas esposas agressivas, não é o seu papel, né? Uma agressão não é propriamente física, ela pode ser também verbal. Existem esposas que vivem a agredir verbalmente os filhos e o marido. Isso é triste, né? Não é o seu papel como esposa agredir, não, né? E tem aquela esposa também relaxada, misericórdia, né? É um tipo de esposa. Provérbio 31:17 diz até assim: atenda ao bom andamento da casa e não coma o pão da preguiça. O marido chega muitas vezes, não tem nada feito, a casa não está arrumada, não tem comida e muitas vezes está é uma tristeza, relaxada. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você, esposa, quando está trabalhando como aspiradora, está fazendo a obra de Deus, né? E tem aquelas esposas ansiosas, né? Ela está sempre ansiosa com os problemas da casa, fora de casa, né? Com os filhos, o marido, enfim, qualquer coisa é motivo para a sua ansiedade e preocupação. Meus queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos, que vocês como esposas, né, possam exercer o seu papel, seu dever como esposa, porque só assim você estará crescendo, fortalecendo, enriquecendo a sua família, o seu lar, a sua casa. Que Deus te abençoe. Estamos chegando aos momentos finais do nosso programa, mas eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar para que Deus nos abençoe, nos ajude a vencer todas essas lutas, essas dificuldades. Oremos então. Pai Santo, te adoramos e te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Pai, agradecemos, Senhor, e pedimos para que tu abençoe a tua igreja, o teu povo, as esposas, Senhor Deus, que tu possa ensinar cada uma delas os seus deveres, que elas possam cumprir com graça e com determinação. Ó meu Senhor, para que suas vidas, seus relacionamentos, sejam um relacionamento maravilhoso, perfeito e cheio da graça de Deus. Pai eterno e bondoso, fique conosco, nos abençoa. Eu te peço assim, meu Deus, todas essas bênçãos eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem me acolher.